Nada é fácil, mas pode ficar mais difícil se eu ficar aí apenas falando do problema e reclamando sem depender de Deus. Então, Josué não conquistou aqui sem fazer nada, não, ele lutou. Então a gente vai ter lutas, vai ter batalhas, mas a gente está com Deus, a gente tem a certeza da vitória, a gente está conquistando cada dia mais. Ah, mas é uma questão judicial, muito perigosa, muito difícil. Coloca nas mãos de Deus e se posiciona. Ah, mas essa daqui, nesse lugar aqui, está todo mundo um querendo puxar o tapete do outro. Vamos orar, mas se posiciona com força lá também. Ah, mas essa situação aqui, ó, apenas creia. Apenas para de falar negativo. A palavra diz, vós tendes a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, olha para Cristo. Imagina Cristo, você vê ele dando patada em todo mundo, você vê ele parando e reclamando de tudo. Ah, mas isso tá chato. Ah, essa pessoa é difícil. Ah, essa comida não tá boa. Ah, esse calor tá muito grande. Ah, esse povo aqui não para de me atormentar. Ah, esses religiosos aqui só fica pegando no meu pé. Você vê isso, Jesus fazendo isso? Não. Então para de reclamar também. Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Cristo. Então, são decisões. Se eu estiver disposto a obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Deixa eu ler alguns versículos para vocês, meus queridos, que quero relembrar aqui o que a bispa trouxe de Isaías 1:16, lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe dos meus olhos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Então, meus queridos, tudo é uma questão de disposição. Eu estou disposto a quê? Eu estou disposto a qual resultado? A viver o quê? Eu estou disposto a ter qual vida? Tudo é uma questão de decisão. Então o Senhor vem e fala para nós, vamos refletir juntos, vamos conversar, vamos analisar, vamos pensar, vamos olhar para dentro de nós. Porque aqui o Senhor estava falando, não para ímpios, leigos, que não sabiam de nada, ele estava falando para crente. Eles estavam falando para gente que conhecia a palavra, conhecia pelo menos as regras, mas não tinha entendimento da verdade. Ainda eram cegos. Ainda faltava disposição em vencer muitas coisas. Ninguém sabe que a gente tem que defender o oprimido? Ninguém sabe fazer o bem? Sabe? Ninguém sabe o que é buscar a justiça? Ninguém sabe o que é lutar pelos direitos dos órfãos, defender a causa da viúva, ou seja, fazer o que é certo, se buscar justiça, né? Ajudar aquele que está em dificuldades. Ninguém sabe disso? Sim, nós todos sabemos. E a pessoa pode não ter pisado numa igreja uma vez na vida dela. Ela sabe disso. Ela sabe o que é fazer o bem, ela sabe o que é fazer o mal. Nós temos dentro de nós já a essência da verdade, a essência do Senhor. Então aqui nós vemos um povo que conhecia, mas que não vivia, que não aplicava na vida deles. Então muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer para a nossa vida prosperar. A gente tem que agir com integridade, tem que ser dizimista e ofertante fiel, tem que fazer votos com Deus, né? A gente sabe o que tem que fazer
para o nosso casamento funcionar. Tem que parar de orgulho, tem que abençoar, tem que apoiar, tem que suportar. Suportar, no caso que a bispa falou, explicou a diferença de tolerar e suportar, dar o suporte, dar apoio, não ser omisso, ter o tempo de qualidade, não ser um crítico de tudo, né? Então a gente sabe. Mas aí falta o quê? A disposição. Falta disposição em vencer os sentimentos. Tem gente, pessoal, que é tão triste isso. Então é importante que cada um pare e olhe para si, ó, como a gente está falando aqui, ó. Venha, vamos refletir juntos. Vamos dar as mãos aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos analisar. De tempos em tempos, você percebe um retrocesso? Pare e analisa a sua vida. De tempos em tempos, você vê que você estava numa ascensão, estava numa boa fase, aí você retrocede. Tem gente, pessoal, que infelizmente de tempos em tempos, ela cai. Ela cai nos mesmos erros. Tem gente que ela não pode ter um pouquinho de paz, de sossego. Deus não pode mostrar um pouquinho a força dele. Ele não pode ter um momento um pouquinho mais de leveza na vida, um pouquinho mais de tranquilidade na vida, que ele vai lá e se sabota. Então a gente precisa parar e analisar. Eu sei o que é certo, eu sei qual é a verdade, mas eu não tenho disposição em fazer. Eu não tenho disposição em perdoar, eu não tenho disposição em romper. Mas se eu não tenho disposição para a coisa certa, eu vou ter que ter disposição para suportar a coisa errada. Eu vou ter que suportar um casamento infeliz. Eu vou ter que suportar uma vida financeira travada, sempre de altos e baixos. É o exemplo do Esaú. Eu ainda não sofri o bastante, eu ainda não senti o bastante a ponto de tirar aquele jugo do meu pescoço que me mantém pesado, encurvado, olhando para baixo. Então pare e pensa, qual é o seu nível de disposição? Você está disposto a quê? Você quer viver o quê? O pensar grande é pensar como Deus, os seus pensamentos refletem os pensamentos de Deus. Deus não é pessimista, Deus não é negativo, Deus não fica criticando tudo. Deus não diz que vai dar errado. Quais são as suas colocações? Para e vamos refletir juntos. Vamos refletir juntos. Se pensar grande é pensar como Deus, por que eu estou pensando tão pequeno? Por que meu primeiro plano é o da derrota? Por que o meu primeiro plano, os meus pensamentos, são pensamentos negativos? Por que eu já acredito que vai dar errado? Por que eu já começo um dia com aquele mau humor? Por que de tempos em tempos eu vou lá e saboto a minha vida? Eu vou lá e me endivido de novo. Eu vou lá e brigo com o cônjuge, fico mais 3 semanas, um mês lá naquela crise, sem conversar com o outro, conhecendo a verdade, sabendo que isso não funciona, sabendo que isso está errado, sabendo que isso abre portas, sabendo que isso é maldição para a minha vida, sabendo que isso está minando as minhas forças, minando a minha energia. É tão desgastante, é tão difícil. Os recomeços são muito difíceis. Por isso que a gente tem que buscar crescer e ter um alicerce forte. Porque o recomeço, você imagina, toda vez que você começa a construir, você vai lá e pega aquele trator, aquela pá escavadeira, né? E vai lá e derruba tudo de novo. Aí você tem que começar a limpar de novo, você tem que começar a fazer o fundamento de novo, aí começa a botar os tijolos de novo. Aí depois, na hora que está lá numa altura, que fez lá 2, 3 andares, você vai lá com aquela máquina e derruba tudo. Não é desesperador, pessoal? Não é desesperador do que você simplesmente ter o trabalho de construir mais um andar, mais um degrau, do que você ir lá e acabar com tudo, que é o que muitas pessoas fazem. Ela faz isso na vida financeira, ele está indo bem,
Mas ele vai lá e se endivida, ele vai lá e faz negócios errados, ele vai lá e não valoriza o trabalho dele, está sempre vivendo por necessidade, ele não se valoriza. Então ele abandona os valores, os princípios, ele faz o que dá, e tem que dar, tem que ser melhor, é melhor pingar do que secar, é melhor um na mão do que dois voando, é melhor. Espera aí, Deus é um Deus de abundância. Não, mas se eu não fizer, não vai dar. Se eu não fizer assim, o outro faz. Pelo amor de Deus. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor veio para que eu tivesse vida e vida plena, vida abundante. O Senhor quer que a gente ocupe lugares altos, pessoal. O Senhor quer que a gente dê passos corajosos, passos de fé. Olha o que diz aqui em Jeremias 12, no 5. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Se com aquele que está igual, parecido com você já está cansado, como é que você vai para um nível maior? Se correr com homens, as suas lutas diárias com homens, já está te deixando cansado, exausto, afatigado. Como que Deus pode colocar mais nas minhas mãos? Como é que eu posso competir agora com cavalos? Agora coisa mais potente, mais rápida, mais forte, né? Coisas altas, coisas melhores, coisas poderosas. Se eu estou perdendo a corrida com homens, como é que eu vou correr com cavalos? Então, se a gente só se levanta e vai cumprindo tarefas, é onde a gente está morrendo, pessoal. A gente tem que ter um propósito, um porquê, uma clareza na nossa vida. O que eu quero, onde eu quero chegar, o que é vencer para mim, o que é felicidade para mim, o que é? O que é uma muralha restaurada para mim? Muitas vezes está faltando, a palavra diz que como uma cidade sem muros, é um homem sem domínio próprio. Ele nos coloca na mesma situação que Neemias pegou em Jerusalém. Uma pessoa sem domínio próprio, ela é uma cidade desprotegida. O diabo vem, entra, rouba o dinheiro, rouba os filhos, rouba o casamento, rouba a saúde, rouba tudo. Ele vai entrando e roubando tudo. Por quê? Porque a pessoa não tem um grande porquê. Ela não tem um porquê ela levantar aquelas muralhas. Ela não tem um porquê se estabelecer de uma forma firme. Então a gente precisa ter um porquê. Porque o que tira a nossa força, pessoal, o que tira a nossa energia é aquela desmotivação de não ter o porquê, para onde correr, não ter um alvo claro, um alvo certo. Paulo fala que ele prossegue para o alvo. Ele tem um alvo. Ele tem uma boa luta. Ele tem uma boa corrida. Então é uma coisa que tira a energia das pessoas, que tem tanta gente aí desmotivada, infeliz. Não é por conta das más notícias, não. É só você desligar o seu celular, só desligar a sua TV, para de assistir porcaria, só isso. É simples, muito fácil, por sinal. Mas o que tira a força das pessoas, a alegria de viver das pessoas, é porque ela não tem um porquê. Ela não tem um alvo claro na vida dela. Falta um propósito. Porque quando a gente tem um propósito certo, quando a gente tem um porquê, a gente pode estar com o nosso corpo cansado, porque você dormiu pouco, mas você está com o seu espírito forte. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o levantará? Então, se eu estou com o espírito fortalecido, você pode ter dormido 2 horas, você vai levantar, você toma lá o seu café, você sai para a vida e você vai vencer, pronto.
Mas o que uma pessoa depressiva faz? Ela dorme o dia inteiro, dorme 2 dias, dependendo do tanto de remédio que toma. Então o problema não é do sono, não é descanso, não. O problema é espírito. É espírito. O problema é o porquê ou a falta do porquê. Então muitas pessoas têm vivido uma vida corrida, atribulada, correndo atrás do vento. Tem se quebrado fisicamente, mas não tem se levantado espiritualmente. É o que a gente falou aqui na oração de Jabes. Melhor você ser um quebrado fisicamente, porque você está cansado, você lutou. Você imagina Neemias antes das muralhas de Jerusalém, Neemias depois, quando o rei deu tchau para ele, e quando o rei viu ele, era outro Neemias, queimado, mais escuro do sol, seco, emagreceu, mas era um vencedor. Aquilo ele recuperava. Ele saía do sol e ia começar a clarear, ia comer mais, ia comer melhor, porque tinha tempo que Neemias não tomava nem banho direito. Então, com certeza, não estava comendo da melhor maneira, era sol todo dia, era luta, era um momento de ser esticado. Então o corpo dele, ele voltou, as rugas, a pele, o cabelo, tudo voltou diferente. Mas internamente, ele era uma outra pessoa. Então nós temos que nos levantar. Nós temos que ter um grande porquê, pessoal. A gente não pode ser um preguiçoso espiritual. Senão você é um quebrado espiritual. Um quebrado espiritual é um quebrado na vida. Toda pessoa que é preguiçosa para as coisas de Deus, ela vive se arrastando na vida, ela vive desmotivada, ela não tem um porquê, está acabada, ela não tem esperança. Eu falei ontem, não foi esses dias. Eu falei ontem, que semana passada foi uma semana muito puxada, muito intensa, né? Com uma série de coisas que eu e a Mariana tínhamos que resolver, que tínhamos que fazer. E eu não pude estar na igreja como eu costumo estar. E eu fiquei mal com aquilo, né? O Anderson, a Iana, o pessoal, todo mundo deu suporte, mas eu fiquei mal. Eu fiquei com a saudade de estar na igreja, saudade de fazer o que eu gosto de fazer. Então isso é muito importante. Tem gente, pessoal, que é tão terrível isso. Tem gente que torce para estar mais frio, torce para estar com uma dorzinha de cabeça, torce para ter um pouquinho de trânsito, para ter um acidente na estrada, só para que ela tenha uma desculpa, uma justificativa para não precisar buscar a Deus, para ir à igreja. Tem gente que se o menino lá, se a criança escorreu um ladinho do nariz aqui, ó, o menino está escorrendo o nariz, opa, vai que ele fica doente, eu vou ficar aqui em casa para cuidar do meu querido filho. Tem gente que torce para ter um motivo para não buscar Deus. Esses não saem do lugar. Esse daí, ó, perde a corrida com homens, mas quer correr com cavalos. Nunca, nem com pônei. Nem com pônei ele vai conseguir correr. E o pônei é rapidinho, viu? Não se iluda com o pônei é rapidinho. Então, se a nossa fé não for restaurada, nada será restaurado. Se a nossa vida espiritual estiver quebrada, toda a nossa vida será quebrada. Então a gente não pode aceitar isso. Se a nossa vida espiritual estiver quebrada, todo o resto vai ser quebrado. Olha o que diz aqui em Josué 1. O foco. 1:6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras do livro dessa lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por que que Josué foi tão bem sucedido, pessoal? Você não vê ele nessa oscilação, nossa, não sei, agora eu sei, agora eu quero, agora eu não quero, não, porque ele manteve, ele entendeu, tudo que foi dito para Moisés foi passado para Josué, e Josué cumpriu em todos os detalhes. Está escrito na palavra isso, Moisés fez a lição de casa dele, passei tudo para Josué, hein? Josué também pegou a parte dele, tá bom, vou cumprir tudo que o Senhor me falou. Acabou. E ele manteve o foco. Essa é a receita da vitória. Traz para a sua vida. Qual foi a receita que Deus deu para Josué? Josué, foca, Josué. Josué, não fala bobagem. Josué, não pensa bobagem. Josué, não seja pesado, não seja crítico, não seja negativo. Seja firme, Josué. Não te disse, seja forte, mas agora seja muito corajoso. Seja corajoso, seja intencional. Então a gente está vendo aqui que a receita da vitória é a mesma para todo mundo. Pensa o que é certo, pensa o que edifica, o que é de boa fama, traz louvor. Pensa nessas coisas, concentre nessas coisas. Seja forte espiritualmente. Seja forte. Seja aquele que está sempre com as mãos estendidas. Como Moisés estava lá, Josué era o mesmo. Josué era o mesmo guerreiro lá embaixo, mas a diferença que estava acontecendo para Josué vinha de Moisés. Moisés cansava os braços, Josué começava a perder a guerra. Josué levantava os braços, orava, abençoava, Josué avançava. Então a diferença está nos braços estendidos, pessoal. A diferença não está se você é bom na espada, se você é bom de briga, se você é esforçado no seu trabalho, a diferença não é essa. A diferença é quanto que eu sou esforçado na fé, esforçado na vida espiritual, declarando, pensando, vivendo a coisa certa. É isso que nós temos que entender. Aqui em Josué 13:1 diz assim, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e agora você pode se aposentar. É isso que ele falou para Josué? E ainda há muita terra para ser conquistada, Josué. Você está velho, Josué, mas você não está acabado, você não está morto, Josué. Deus não tem aposentadoria para você não, pessoal. Deus tem vitória até o último dia da sua vida. Você imagina Josué lá, conquistou tudo, respeitado, abençoado, o Senhor chega para ele: ô Josué, não acomoda não, hein? Não acomoda não, porque você tem muita coisa para fazer ainda, Josué. Não é porque você está aí de barbinha branca, andando mais lento. Não. Deus não tem uma linha de chegada para você. Deus não tem ali, pronto, meu filho, acabou. Não. É todo dia. É tendo foco certo. É indo até o último momento, buscando a coisa certa. É concentrando naquilo que importa. É agradecendo por aquilo que eu tenho, não reclamando por aquilo que eu ainda não tenho. É vendo quanto que eu já avancei, quantos obstáculos eu já superei, não quantos eu ainda tenho que superar. É a perspectiva certa, pessoal. Olhar o que eu já venci, quanto eu já rompi, e não o que ainda falta. É tendo foco
num alvo certo, e não olhando para trás, com foco no passado, ou só sobrevivendo hoje, mas olhando para o futuro. Eu me vejo lá, Senhor. Eu ocupo esse lugar. Eu quero a minha família assim, eu quero ser uma coluna no reino, eu quero ser uma coluna espiritual, eu quero ser uma coluna financeira, eu quero ser uma coluna na vida das pessoas. Eu quero ser uma bênção. Isso é ter foco, pessoal. Isso é ter foco. Eu falei ontem do testemunho do Vitor, que o meu tio pegou, o testemunho dele. Que testemunho edificante. Que testemunho poderoso, que mostra uma pessoa que não tinha nada. Era um desempregado, despreparado para aquilo que ele um dia pensou em fazer. Despreparado, mas ele tinha fé. Ele tinha fé e coragem, fé e coragem, fé, coragem e determinação. Não tinha preguiça, mas também estava nas madrugadas na igreja. Estava lá no pé do altar orando. Estava lá não olhando para a circunstância atual dele, mas fazendo votos com Deus. A mulher dele lá orando nas colunas da igreja, falando: Senhor, eu quero ser uma coluna, Senhor. Eu quero ser uma coluna da sua igreja. E começando lá os votos dele, fazendo os votos dele, mas aí, então vou fazer um voto e tudo vai dar certo. Opa, tinha dia que ele não tinha voto para dar, que ele não tinha dinheiro para dar, o que ele fazia? Não vou deixar de ofertar. Eu vou ofertar a minha força. Ele ia lá, limpava a igreja, limpava o banheiro da igreja. Aí chegou outro momento que ele não tinha o voto. Deus abençoou, ele fez um voto maior. E aí teve aquele dia que ele não tinha como dar aquele voto, então ele deu uma parte em dinheiro. E ele tirou um relógio que ele tinha, mas ele não falhou com Deus. Deus vai nos colocar em testes, pessoal. Não é porque eu fiz um voto ou disse alguma coisa que o Senhor não vai permitir uma situação para testar o meu caráter. Para ver, nossa, mas o que eu vou fazer? Eu vou pensar, vou dar um jeito, mas não vou deixar de fazer. Porque Deus tem que ser a minha prioridade. Porque Deus só está esperando, os olhos do Senhor passam sobre a terra, buscando um coração inteiro para mostrar a sua força. Ele quer mostrar o seu poder, Ele quer mostrar a sua força. Mas se eu estou aqui, olhando para as dificuldades, olhando para as necessidades, olhando para as circunstâncias, olhando para o outro, olhando para o sistema, para o governo, olhando para a crise, eu não faço nada. Então nós temos que olhar para o alvo, o alvo é o Senhor. Ter muito claro o nosso porquê, ter muito claro aquilo que nós queremos. Algo muito importante que ele mostra ali no testemunho dele, é que ele se concentrava não no problema que ele estava vivendo, mas ele se concentrava onde ele queria chegar. Então ele tinha muita clareza. Quando ele rompia aquele teto, ele já tinha um novo teto. Ele ampliava o teto dele, ele aumentava o teto dele. Então ele não parava, meu Deus, aqui já está bom. Estou bem, está tranquilo. Para quem estava desempregado, ganhando tanto. E aí Deus aumentou 5 vezes, e depois Deus aumentou 100 vezes. E foi aumentando. Mas um dia teve um começo. Um dia teve uma decisão. Como o pastor Tadeu também, a mesma coisa. Um testemunho maravilhoso, lindo, de um cara que chegou endividado. E foi dando os passos, e foi tendo consistência, e foi se envolvendo na obra, foi servindo. Não era só como o pessoal gosta de brincar, né? Igual cachorro magro, né? Come e vai embora, né? Ou vem no culto, terminou o culto, estou voltando, estou indo para a minha vida, deixa eu cuidar das minhas coisas. Já vim, já recebi a palavra, já fiz a minha oferta, pronto, cumpri com a minha obrigação. Não, servo bom e fiel. O servo bom é aquele que surpreende, aquele que faz mais do que foi pedido. Eu vou ser um obreiro, vou participar, vou ajudar aqui, vou apoiar ali.
Não vou simplesmente, eu tô devolvendo dízimo aqui. Não, eu quero botar a mão, eu quero ser parte disso. Eu quero fazer parte desse plano, eu quero fazer parte desse processo. Eu quero fazer parte desse sonho, eu quero estar junto aqui, Quais são os planos de Deus? Quais são os planos do ministério? O que o Senhor tem para mim? Como eu posso fazer esses planos virem a realidade? Como eu posso ser um canal de bênção neste lugar? É outra cabeça, pessoal, outra mentalidade. Não é aquela mentalidade do parasita, né? Eu só tiro, só quero que me atendam, quero que façam isso, quero que me deem aquilo, mas não faço nada. Eu parasita. Parasita é parasita. Parasita, você tem que tomar um remédio de verme para matar ele. Porque ele não te traz nada que presta, ele só te tira. Tira a sua energia, tira a alegria, tira a paz, muitas vezes se deixar. Entendeu? Então a gente não pode deixar. A gente tem que ter um entendimento das coisas. Aquele lá, a pessoa não quer, vai fazer o quê? Quem quer, quer. Quem não quer, quem quer está disposto. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comereis o melhor dessa terra. Então, eu estou disposto a fazer o que eu preciso? Eu estou disposto a dar os passos de fé? Eu estou disposto a entender, como a palavra me fala, que a bênção está em mim? O Senhor falou que quem abençoasse Abraão seria abençoado. O Senhor falou para Josué que ele abençoaria ele se ele tivesse aquela postura de foco, de coragem. Por onde ele passasse, ele seria abençoado. E tem tanta gente que fica falando, a bênção está ali, a bênção está lá. Não, a bênção está em você. A bênção não está no país, na cidade, no ramo de atividade que você faz, a bênção está na pessoa. Tá? Está na pessoa. Você pode ser bem-sucedido no Brasil ou você pode ser fracassado no Brasil. Como você pode ser bem-sucedido nos Estados Unidos, como você pode ser um fracassado nos Estados Unidos, como tem um monte. Porque a bênção não está no lugar, pessoal. A bênção está na pessoa. Deus não é preso a uma questão geográfica. Deus está preocupado com a fé. Deus não está ligando, esse lugar é melhor. O que é melhor? Não, nessa cidade tem mais oportunidade. O que é oportunidade? Oportunidade de obedecer, oportunidade de estar aberto àquilo que Deus tem para mim. Então vamos analisar, pessoal, como a palavra diz, vamos parar e refletir. Vamos refletir juntos. A bênção está em você. Tem que ter clareza, tem que ter um porquê muito claro, tem que ter um propósito muito claro. Eu já vivi coisas e venci coisas. Por que seria diferente agora? Você já viveu coisas, já venceu coisas, por que seria diferente agora? Deus vai fazer. Ocupe esse lugar. Levanta hoje em nome de Jesus. Faça como Débora, se levanta. Faça como Davi, se levanta. Ocupe esse lugar. Não tenha uma meta de aposentadoria, não. Tem gente que, quando eu tiver isso, eu vou me aposentar, eu vou descansar. Isso é mal, faz mal para a pessoa. Ela pode até achar que vai ser bom, mas vai ser mal, porque uma vida que vale a pena é uma vida produtiva. Você está ajudando, você está crescendo, você está construindo algo, é uma vida produtiva, uma vida ativa. Isso é muito bom. Isso é muito importante. E foi o que Deus falou para Josué. Josué, você está velho. E ainda há muita terra para ser conquistada. Ou seja, até os últimos dias de Josué, ele estava ali com sonhos, vamos ali para aquela região, vamos conquistar mais uma terra, e vamos abrir mais essa fronteira, vamos ampliar essa situação. Deus quer que eu cresça, Deus quer que você cresça, Deus quer que você expanda, Deus quer que você agarre cada oportunidade. Josué foi bem sucedido porque ele focou na conquista da terra. Ele não fez igual o povo de Judá, que eles queriam ser os primeiros, né?
a tribo maior, tinha mais soldados, eles queriam ser os primeiros, né? Então, ok, Deus falou, o Senhor estava com os homens de Judá. Aí ele foi lá para brigar, conseguiram uma parte lá, conseguiram conquistar a serra central. Mas aí no vale, onde tinha lá os inimigos, eles não conquistaram, e eles falaram, ó, Josué, a gente até tentou. Quem tenta é tentar fracassar com dignidade. A gente tentou, né, Josué? Mas é que eles têm carros de ferro, Josué. É que eles têm isso, eles têm estudo, eles têm capacidade, ele é muito maior do que eu, ele tem muito mais dinheiro do que eu, Josué. Oh Deus, me entenda. Eu tentei, até dava até aqui, mas agora, Deus, essa empresa é muito grande. Esse cargo é muito difícil, essa responsabilidade, Josué, Deus, é muito grande para mim, eu não vou dar conta, seja feito conforme a sua fé. Desde quando Deus estava preocupado com carros de ferro? Desde quando Deus estava preocupado com a quantidade de inimigos que o povo de Deus tinha que enfrentar? Gideão enfrentou milhares e milhares de midianitas, que parecia a areia da praia, com 300 homens. Então, qual que é a desculpa que a gente vai dar? Judá deu que eles tinham carros de ferro. Alguns dizem que o problema da vida deles é o governo, é o Lula. Tem gente que diz que o problema da vida deles é o cônjuge. Tem gente que diz que o problema da vida deles é o ramo de atividade que ele trabalha. Tem gente que diz que o problema da vida dele é porque ele não tem mais dinheiro. Tem gente que diz que o problema da vida dele é supostamente a falta de oportunidades. Tem gente que diz que é o problema da vida dele que ele não tem tal network, ele não conhece tal pessoa, ele não fez tal curso, ele não estudou em tal faculdade. Então cada um vai ter uma boa desculpa para explicar a sua derrota. Que a gente fala o que a gente quiser, né? E a gente acredita nisso para a gente se sentir melhor. Não dá, é difícil, o povo ali é complicado. Esse ramo aqui é difícil, vixe. Lidar com essa área aqui, ó, meu Deus. O que é fácil? O que é fácil? Nada é fácil. Mas pode ficar mais difícil se eu ficar aí apenas falando do problema e reclamando sem depender de Deus. Então, Josué não conquistou aqui sem fazer nada, não, ele lutou. Então a gente vai ter lutas, vai ter batalhas. Mas a gente está com Deus, a gente tem a certeza da vitória. A gente está conquistando cada dia mais. Então vamos orar, meus queridos. Vamos colocar na mão de Deus, mas acima de tudo, vamos nos levantar. Mas é uma questão judicial, muito perigosa, muito difícil. Coloca nas mãos de Deus e se posiciona. Mas essa daqui, nesse lugar aqui, está todo mundo um querendo comer o outro, puxar o tapete do outro. Vamos orar, mas se posiciona com força lá também. Mas essa situação aqui, ó, apenas creia. Apenas para de falar negativo. A palavra diz, vós tendes a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, olha para Cristo. Imagina Cristo, você vê ele dando patada em todo mundo. Você vê ele parando e reclamando de tudo. Mas isso está chato. Essa pessoa é difícil. Essa comida não está boa. Esse calor está muito grande. Esse povo aqui não para de me atormentar. Esses religiosos aqui só fica pegando no meu pé. Você lembra? Você vê isso? Jesus fazendo isso? Não. Então para de reclamar também. Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Cristo. Então, são decisões. Se eu estiver disposto a obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Para comer o melhor dessa terra, eu tenho que ter disposição em obedecer. Mas eu posso também ter uma disposição para viver o problema, para não obedecer, e aí eu vou comer o pior dessa terra, que é o que muitas pessoas têm vivido.
porque é uma questão de decisão. Ela vai ter disposição para o bem ou para o mal. Ela vai ter uma disposição para lutar pela família dela ou para abandonar a família dela e viver os problemas decorrentes disso. Ela vai ter disposição em romper, em acreditar, em fazer votos com Deus, em enfrentar níveis maiores, inimigos maiores, ou vai ter que ter a disposição de viver frustrado, reclamando, esperando que alguém dê alguma coisa para ela. São decisões, pessoal. A decisão de crescer, confiar no Senhor, ou a decisão de viver se arrastando por aí, desmotivado da vida. Ora, são decisões. É fácil? Quem diz que é fácil? Claro que não é fácil, mas pode ser muito mais difícil. Eu posso ter a luta que Josué teve, ou eu posso ter a luta inútil, sem recompensa, que Saul teve. São lutas, são batalhas, mas uma leva a derrota e a outra leva a vitória. Então decida a sua batalha. A batalha da fé, a batalha da esperança, a batalha da força, a batalha da coragem, a batalha de ter um alvo certo, a batalha do foco. A batalha de não cair das velhas armadilhas, nas velhas cascas de banana do diabo. Amém, meus queridos? Vamos orar então, pega o seu propósito, vamos falar com o Senhor nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor querido, nós estamos aqui na sua presença. E eu apresento, meu Pai, cada vida que está aqui comigo, Senhor. Cada pessoa que está aqui com o seu propósito, Senhor, apresentando diante do Senhor as suas razões, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, que cada um aqui nesta manhã tome decisões corajosas, Senhor, de sair e enfrentar, meu Pai, cada situação, mas não mais na força do braço, mas na força da fé. Que Josué estava lá lutando aquela batalha, mas somente quando Moisés estava com as mãos estendidas que ele vencia. Então o problema não é a força de vontade, é a disposição em estender as mãos, é a disposição em declarar a coisa certa, em crer na verdade. Essa é a nossa verdadeira batalha. A batalha contra os sentimentos malignos, a batalha contra os velhos padrões, aqueles que vira e mexe, estão caindo nos mesmos problemas, estão fracassando nas emoções, estão pisando nos mesmos buracos, estão escorregando nas mesmas cascas de banana, caindo nas mesmas setas, nas mesmas armadilhas dos sentimentos, da provocação, da escassez, dos apertos, caindo nas mesmas coisas. Eu te peço, Senhor, que haja aqui sabedoria na mente de cada um, para que possamos romper, e que haja aqui, Senhor, temor em cada coração. Temor, Senhor, temor, para que nós possamos obedecer, porque o princípio da sabedoria é o temor. Então, quando nós tememos o Senhor, nós estamos aqui buscando esse alinhamento. Então, eu não vou desacreditar do Senhor. Eu não vou achar, não, porque o meu inimigo é muito grande, mas e Deus? Qual o tamanho dele? Não, porque essa situação é mais difícil. Quantas vezes que o Senhor fala na palavra para não ter medo? Que para ele nada é impossível, que pode ser difícil para o homem, mas não para ele. Para nós pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Então que nós possamos acreditar de verdade, Senhor, na sua palavra. Coloca a tua mão, Senhor. Eu apresento, Senhor amado, cada propósito, Senhor, cada muralha, cada situação que essa pessoa precisa de vitória, Senhor. Abre portas, abra portas, meu Pai, cria meios, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, derrama da sua graça, meu Pai, derrama do seu favor sobre cada pessoa. Abençoa, meu Pai, vai alcançando cada vida, vai alcançando cada sonho, cada projeto, Senhor, que tenhamos um alvo muito claro, Senhor, que os nossos olhos estejam voltados sempre para o Senhor. Dá vitória ao nosso povo, Senhor, dá resposta ao nosso povo, derrama da sua graça sobre o nosso povo, Senhor, eu te peço. Dá vitória, Senhor, coloca a sua mão sobre nós.
Eu te peço, Senhor, eu declaro cada sonho materializado, eu declaro poder sobre a vida de cada um, Senhor, eu declaro unção sobre a vida de cada um, eu declaro vitórias, meu Pai, que não haja mais preguiça, Senhor, preguiça espiritual, preguiça de orar, preguiça de buscar o Senhor, preguiça, Senhor, de buscar a sua face, preguiça, meu Pai, de viver uma vida diferente, preguiça, meu Pai, de conquistar coisas grandes, Senhor, preguiça, Senhor, de enfrentar, em nome de Jesus, não haja mais isso, Senhor, que não haja mais nada disso, que ninguém aqui apresente desculpas, que ninguém aqui apresente justificativas para não vencer, para os seus resultados não acontecerem. Não, isso não é de Deus. O Senhor não trabalha assim, o Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém, o Senhor odeia a passividade, o Senhor odeia a acomodação. Então eu te peço, Senhor, liberta-nos em nome de Jesus, liberta das más notícias, liberta, meu Pai, da negatividade, liberta da crítica, meu Pai, liberta, meu Pai, das opiniões dos outros, meu Pai, liberta, meu Pai, da necessidade da imagem, liberta, Senhor, de toda desgraça que faz com que as pessoas se atraiam, meu Pai, pela coisa ruim, que caiam, Senhor, nos mesmos sentimentos, nas mesmas velhas armadilhas. Eu te peço, Senhor, coloca a sua mão sobre nós e nos ajuda, que haja um posicionamento verdadeiro e forte de cada pessoa, meu Pai, que nós tenhamos a mente do Josué, falando a coisa certa, pensando a coisa certa, agindo de forma intencional. O Senhor já nos entregou a vitória. Então nós não podemos aqui ficar falando da dificuldade. Ah, não, mas tem carro de ferro, não importa. O Senhor já me deu a vitória. O Senhor vai dar um jeito, como fez ali com os inimigos, com Císera. Porque ele também tinha muitos carros de ferro. Mas que o Senhor mandou uma chuva inesperada ali, que todos eles ficaram atolados. E aí? Quem dá a vitória é o Senhor. Nós apenas precisamos nos posicionar. Então eu te peço, Senhor, que haja sabedoria da nossa parte, para que nós possamos romper dia após dia em nome de Jesus. Eu te peço, abençoa o nosso povo, Senhor. Eu declaro que essa palavra venha e toque cada coração. Que o Senhor possa encontrar corações sinceros, abertos, determinados e dedicados a vencer em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.